Área 51. A Área 51 foi criada em 1955 pelo presidente americano Eisenhower. Essa base foi criada para ser um lugar secreto, com o objetivo de criar tecnologias e aviões, e também criar alguns aparelhos de espionagem para a CIA. A base não mais secreta fica no deserto de Nevada, onde antigamente tinha um lago chamado Grundy. A base é tão isolada que a cidade mais próxima, a 40 quilômetros, se chama Rachel, e possui menos de 100 habitantes. E por curiosidade, a Área 51 foi chamada assim porque o governo tinha várias áreas para fazer testes, e cada área tinha uma função diferente, e também uma numeração aleatória. E a área da região 51 foi utilizada pelo governo para fazer testes. A segurança máxima. Por ser uma área militar e secreta, obviamente é proibido passar por lá. Na verdade, você não pode nem chegar perto da Área 51. Se você resolver de se aproximar de lá, não vai ter cerca ou muro que possa te impedir de passar por lá. O que você vai encontrar por lá vai ser placas e mensagens dizendo para não avançar. Mas mesmo assim, se você ignorar as placas e mensagens de aviso, se você resolver de continuar, haverá placas de aviso dizendo você está entrando em área do governo e a gente tem autorização de te matar. E o lugar está muito equipado com sensores de calor, de movimento de qualquer coisa que impeça você de entrar por lá. Caso Rússio, pois existe várias histórias datadas antes da Área 51. E uma história que tem muita ligação com a Área 51, e aconteceu isso antes da Área 51 ser criada. Foi o caso Roswell, que aconteceu em 1947, no deserto de Nevada, lá nos Estados Unidos. O que aconteceu é que caiu uma nave bizarra do céu. Rapidamente o exército soube do acidente, e foram rapidamente recolher os destroços da nave. Além dos destroços da nave, eles levaram 2 corpos alienígenas, que aparentemente estavam dentro do OVNI. O caso Roswell é um dos casos mais famosos sobre OVNIs, e todos os destroços que caíram por lá até os corpos simplesmente foram recolhidos e levados pelos americanos. Esses destroços e corpos teriam sido guardados pelo governo americano lá na Área 51, na base militar da Área 51. O governo americano nunca assumiu que tinha levado tudo para a Área 51. E hoje em dia o governo alega que o caso Roswell foi apenas um balão meteorológico. Por mais tenha histórias do governo, ou coisas que desapareceram, esse caso realmente aconteceu. Não se sabe se foi parar lá na Área 51 ou não, mas realmente caiu destroços do céu daquele dia. E até hoje ninguém sabe onde que foi parar. A primeira foto real da Área 51. A primeira foto de reconhecimento da Área 51 é essa daí. Era uma base super secreta. Essa foto foi tirada de um satélite soviético, supostamente em 1968, ainda durante a Guerra Fria. Até então a Área 51 era totalmente secreta. Não tinha foto e ninguém sabia da existência dela. A foto que foi tirada lá naquela época já revelava que tinha uma base militar ali. Quando os soviéticos viram isso, não tiveram dúvida que os americanos estavam tramando algo. Envolvimento com aliens. A Área 51 foi criada em 1955 e foi descoberta pelos soviéticos em 1968. A Área 51 ganhou fama do lugar dos alienígenas lá no final dos anos 80, pelo Robert Lazar. Esse cara, Robert Lazar, ele era um ex-funcionário da Área 51. Ele afirmou que trabalhava em uma das bases secretas. Esse cara tinha o trabalho de estudar e recriar as tecnologias de naves alienígenas. Supostamente as naves que foram capturadas pelos americanos. Eram tudo levado para esse cara. Ele tinha o papel de desvendar e entender a tecnologia dos alienígenas.
Segundo esse cara, ele trabalhava num dos setores mais importantes e mais sigilosos da Área 51, chamado de S4. Esse setor secreto e mega protegido ficava debaixo da terra, embaixo da Área 51, e lá dentro abrigaria OVNIs, objetos voadores não identificados. Lazar contou que nessa estrutura de 10 andares tinha área só com corpo de alien. Muita gente não acreditou no que ele falou. Tentaram descobrir quem foi ou quem era Robert Lazar. Não encontraram nada sobre ele. Depois desse cara, a Área 51 ganhou fama no lar dos alienígenas. Governo admite a Área 51. Mesmo depois do caso do Robert Lazar e do caso Roswell, mesmo de tudo, a base continuava em sigilo pelo governo americano. Eles proibiram de qualquer um falar sobre o assunto. O governo dos Estados Unidos só foi assumir que tinha uma base em 1994, depois de ter sido processado de ex-funcionários que teriam trabalhado lá na Área 51. Além disso, o índice de câncer ali próximo da base cresceu, fazendo que moradores da região se apresentaram-se a doenças graves. E essas doenças que causavam nas pessoas ali da região mais próxima teriam sido causadas pelos lixos tóxicos da Área 51. Então, graças aos processos dos ex-funcionários e às inúmeras denúncias das pessoas da região, os Estados Unidos tiveram que vir a público o que estava acontecendo por lá. Os aviões e as tecnologias. O governo americano já usou a Área 51 para fazer jatos ultrassônicos. Até mesmo o drone de espionagem, que são usados até hoje, foram fabricados lá. Eles fizeram diversas tecnologias. Como o avião não é rastreável por radares, CIA assume a Área 51. Os arquivos e documentos da Área 51 foram aparecer lá para 2013 e só rolou graças a uma lei de informação lá nos Estados Unidos. Graças a essa lei, mais de 400 páginas foram liberadas. 400 páginas com documento e informações registradas, desde 1961 a 2009. Vários desses documentos assumem a existência da Área 51 e provam que lá era utilizada a tecnologia avançada. Mas nessas 400 páginas não assumia que existia alien. O primeiro projeto da Área 51 foi um projeto realizado com uma mulher, Abigail Wester. O Projeto Abigail. Em 1943, quando os Estados Unidos estavam estudando um suposto projeto alemão nazista, os comandantes e soldados americanos relatavam que os soldados alemães eram implacáveis e destruíram tudo no campo de batalha. Eles eram muito fortes, como se tivessem poderes. Por isso, muitos acreditavam nas vitórias e que faziam experimentos com os soldados, com que deixavam os soldados mais fortes. Eles estariam fazendo tudo isso por mutação genética, para melhorar a espécie humana, deixando ele mais forte e mais resistente, transformando um soldado comum para um super soldado. Então, para não ficar para trás, os americanos resolveram derrubar esse projeto e assim produzir seus próprios super-humanos. Os americanos não queriam deixar seus soldados mais fortes. Eles queriam deixar eles imortais. E quem comandou esse projeto foi um cientista americano, Albert Wester, que trabalhava com o exército americano lá na Área 51, que tinha acabado de ser criada. Albert estava obcecado em criar o soldado perfeito, tipo igual um Capitão América. Então, depois de muito tempo, esse cientista tentou achar vários voluntários para seu projeto maluco. As pessoas, ao saber do projeto, ninguém quis fazer, porque era arriscado e perigoso. Albert então teve uma brilhante ideia de usar a sua própria filha para o experimento, a Abigail Wester. Ela foi usada como cobaia para esse experimento. A história conta que Abigail tinha por volta de uns 20 a 23 anos.
Ela era uma garota linda e jovem, muito inteligente e bom coração. E como ela não tinha escolha, ela acabou concordando com o projeto. O doutor usou várias radiações altas, fazendo com que mudasse a aparência da Abigail. A radiação fez que os dentes crescessem e os cabelos caíssem. Nisso que viram que não estava dando certo, resolveram de parar com o projeto. Nisso Abigail teve comportamentos estranhos. Então eles decidiram trancar ela numa jaula. Albert decidiu abandonar o projeto. Depois de um tempo, Abigail escapou da sua jaula, matando os seguranças da instalação. Ela não matou porque estava do mal. Ela matou porque estava morrendo de fome. Então decidiram evacuar aquela área. Nunca sabemos o que aconteceu com Abigail depois disso. E esse foi o vídeo de eu falando um pouco sobre a Área 51.